Fala galerinha, tudo bom? Raul Suzuki aqui. Vamos comentar uma questão aí bem interessante, né? Uma questão que leva em consideração alguns requisitos de execução de pavimentação que são muito importantes para a gente, tá bom? Então vamos ver aí um pouco sobre essa questão da DPE do Rio Grande do Sul, uma questão bem recente da banca FGV e que trata sobre o tema de pavimentação. Para que vocês entendam um pouco mais, né, sobre o nosso trabalho e continuem acompanhando, dá aquela força aí, já dá aquele like bonito, né, aqui embaixo, já se inscreve no canal, já coloca no comentário também aqui embaixo, falando um pouco sobre o que você achou do nosso canal, o que você tá curtindo e o que você quer que a gente faça, né? Eu acho que é muito importante para a gente esse feedback. Esse feedback ajuda a impulsionar o nosso trabalho e trazer mais conteúdo relevante aqui para vocês, tá bom? Então vamos lá nas questões e espera aí que vamos resolver essa questão aqui para você nunca mais errar alguma parecida. Vamos primeiro fazer uma leitura e entender o que essa questão quer que a gente depois vai entregar para vocês. O controle do desempenho e da deterioração do pavimento é fundamental para a implantação de um sistema de gerenciamento de pavimentos, né? Então aqui a gente já fala do Sistema de Gerenciamento de Pavimentos, o SGP. No caso do rodoviário, o DENIT conceitua esse controle e outros dispositivos por meio do seu Manual de Restauração de Pavimentos Asfálticos, beleza? Pela IPR 720. De acordo com esse manual, a gente tem essas assertivas. Então, primeiro ponto que eu quero trazer para vocês é sobre alguns aspectos que são vistos aí, né, por esse manual e que vão ser abordados aqui nessa questão. Alguns aspectos são o a estruturação, né, desses aspectos dizem respeito ao comportamento funcional do pavimento e ao comportamento estrutural do pavimento, né? São componentes que dizem respeito aí do controle do sistema de gestão de pavimentos. Então, deixa eu só estruturar essa informação aqui para vocês. No que diz respeito ao pavimento de função estrutural e funcional, a gente tem alguns ensaios que medem, né, o índice de irregularidade, que é o IRI, longitudinal. Esse é um parâmetro que está relacionado, né, diretamente ao desempenho funcional do pavimento. E aqui a gente tem o FWD, Falling Weight Design, né? Eu acho que é Falling Weight, né? Que é o é, peso caído, né? O peso que cai, né? Uma tradução bem literal desse experimento. E também temos a viga Benkelman. Benkelman. Acho que tem um C aqui. Essa viga, ela traz aí é, parâmetros extremamente importantes, né? Opa, aqui desse lado. A viga Benkelman, ela traz parâmetros extremamente importantes que dizem, que guardam relação com o comportamento estrutural do pavimento, tá bom? Então, sabendo disso, vamos entrar aqui um pouco nos tópicos que estão relacionados a essa questão. E vamos respondê-los aqui à medida que a gente avança por eliminação. Vamos lá, pessoal. A característica do pavimento que mais afeta a avaliação do desempenho estrutural, tá bom? É a irregularidade longitudinal. A gente viu nessa explicação prévia e preliminar que o funcional ele está ligado ao índice de irregularidade longitudinal, tá bom? E não é o estrutural. Então, a gente já vê aqui que temos um pequeno erro que não é estrutural e sim o funcional. Letra A está fora. Os ensaios defletométricos, que são esses aqui, né? O FWD, a viga Benkelman, são mais apropriados para a interpretação do comportamento funcional do pavimento. Não necessariamente eles dizem respeito ao comportamento estrutural, como a gente viu aqui, estrutural. B está fora também. A avaliação econômica das alternativas de restauração deve incluir custos do ciclo de vida do pavimento, utilizando um período entre 10 e 20 anos. Opa, vamos lá. O, a avaliação econômica, né, de um pavimento, ele diz respeito à avaliação do pavimento como um todo. Não só a implementação do pavimento, como os custos respectivos de operação e de manutenção daquele pavimento. Seja ela uma manutenção rotineira, uma manutenção ali, né, que já é em virtude de algum dano que se agravou. Então, tudo isso ele leva em consideração. Então, dizer que a avaliação inicial
para a concepção das alternativas de pavimento, né, de restauração nesse caso. Diz respeito aos valores, né, aos custos do ciclo de vida do pavimento, é muito coerente, né, porque a gente tem que saber quanto que vai custar esse pavimento durante todo o seu ciclo de vida, para entender se aquela atitude que a gente está tomando, se aquela ideia que a gente está tendo ali de restauração de pavimento diz respeito ao que realmente importa, né? Se diz respeito a um parâmetro tanto técnico quanto econômico, correspondentes e complementares. Então, aparentemente, essa aqui é a resposta. Vamos passar aqui nas demais. Então, já vamos marcar ela. Aparentemente, essa aqui é a resposta. E aqui tem essa parte final, só para explicar para vocês. Entre 10 e 20 anos. Por que entre 10 e 20 anos? 10 e 20 anos, geralmente, é a estimativa que se dá de utilização de um pavimento. Então, os pavimentos flexíveis, eles têm uma duração estimada e preliminar, obviamente resguardada alguns projetos específicos. Isso aqui é só uma disposição que a literatura afirma, né, de forma contundente, em alguns autores relevantes, que a expectativa de vida é de 10 anos para um flexível e de 20 anos para um pavimento rígido. Então, essa colocação aqui de 10 a 20 anos, sim, é uma consideração de bom tom, considerando a vida útil de um pavimento, tá bom? Então vamos lá. Vamos ver as demais. A viga Benkelman é apropriada para a medição da irregularidade longitudinal. Não. Aqui a gente vai medir, não é irregularidade longitudinal. Em função da sua portabilidade e facilidade de manuseio. Então, a viga Benkelman, ela é até interessante que ela vai ter sim portabilidade e manuseio, só que ela não vai medir a irregularidade longitudinal, ela vai medir parâmetros estruturais do pavimento, tá bom? Então, a alternativa aqui está errada. No que diz respeito aqui à letra E, fala sobre patologia, ó, exsudação, tá bom? É um defeito de superfície caracterizado pela perda de agregados, né? E ou argamassa fina do revestimento asfáltico, marcado pela aspereza superficial anormal. Então, pessoal, aqui houve uma troca de conceitos. A exudação é um fenômeno que acontece quando a gente está executando um pavimento e acontece geralmente por dois parâmetros, né? Às vezes a gente erra na dosagem, né? A quantidade de ligante ela é maior do que o mínimo, né? Ou então o máximo, ela está inadequada, né? E também pela temperatura, um erro na temperatura de projeto. Às vezes a gente coloca ali esquenta demais e aí acontece o quê? Com que o ligante ele suba à superfície e transforme aquela camada superficial em uma camada lustrosa e uma camada que tem, na sua grande maioria, ligante, né? Transformando ali em uma camada que não tem tanta aderência. Qual é o conceito que ela trocou aqui? Trocou pelo desgaste superficial. O desgaste superficial ela acontece geralmente em virtude da ruptura do ligante, o aglomerante ele pode ter tido algum probleminha lá, não está aderindo direito, né? Ou então houve a ruptura desse ligante, do filme do ligante que envolve o agregado, e isso fez com que ocorresse o desprendimento de agregados. Então, a gente vê aqui que houve a troca e que não é uma exudação. Então, a gente confirma, gabarito letra C, vamos só procurar aqui no que diz respeito a corroborar, né, o que a gente acabou de ver, tá bom? Então, vamos lá. O desempenho funcional, como a gente conversou antes, procura está ligado à capacidade do pavimento satisfazer as suas condições funcionais, tá bom? E ela, né, diz respeito a os índices que falam um pouco sobre a qualidade e a usabilidade do pavimento. Então, por isso ela está relacionada ao IRI, né, que é a irregularidade longitudinal, beleza? Por outro lado, vou até colocar em outra cor aqui. A parte estrutural está ligada a ensaios defletométricos, tá bom? Esses ensaios defletométricos, eles estão relacionados ao comportamento estrutural do pavimento. Então, eles geralmente são quem deflagram e dizem para a gente, né, muitas vezes, o que a gente vai fazer. Se a gente vai fazer uma restauração, se a gente vai fazer uma reconstrução do pavimento, né? Esses parâmetros eles são extremamente importantes. Seguindo, a exudação, né, que é o tópico aqui falando sobre patologias. Aí a gente tem aqui o desgaste, que aí foi a troca que a banca fez. Na exudação a gente vê que a formação de uma película ou filme de material betuminoso na superfície, né, ela pode acontecer
pelo teor excessivo de ligante e pela temperatura do ligante acima da especificada, como a gente acabou de conversar. Já no desgaste, a gente vê aí a perda de agregados, né? E que gera uma aspereza superficial anormal e exatamente o que estava aqui na assertiva. Então só trocou a parte inicial da definição. E para fechar aí e mostrar que o gabarito realmente é a letra C, tá bom? A gente vai passar aqui sobre essa parte do ciclo de vida e os custos relacionados lá no pavimento. Lembrando, pessoal, todas essas informações aqui foram retiradas do manual que foi utilizado para elaborar essa questão. E o examinador fez questão de trazer para a gente, no seu enunciado, de onde ele tirou, tá bom? Eu acho que é até bem prudente dele, né, fazer isso. Aqui a gente percebe que, ó, a avaliação econômica é essencial que todos os custos e benefícios que ocorrerem na vida da rodovia sejam incluídos, beleza? E os custos do ciclo, eles se referem a todos os custos, né, no sentido mais amplo, de todos os benefícios, envolvidos no ciclo completo de vida do pavimento. Então, construção, conservação, restauração e operação. Tudo isso, né, corrobora o que a gente acabou de conversar e também mostra que as normas, né, e os manuais, eles são muito aderentes, eles são muito ligados, né, e assim também como a doutrina. E é feliz da minha parte trazer isso aqui para vocês, falar sobre, com todo esse entusiasmo, o que a gente precisa entender sobre pavimentação para chegar lá no concurso e marcar o X no lugar certo. E uma questão de alto nível como essa ser a sua mudança, né, sua mudança de vida. Você entender que depois de acertar uma questão dessa, você vai entender, opa, acertei de forma consciente. Então, eu estou muito bem, estou preparado para o que vai vir aí adiante e essa com certeza vai me distanciar da grande maioria dos concurseiros que estão ali no meio do caminho ainda, talvez, beleza? Então, deixa aqui meu abraço para vocês, fico feliz de ter compartilhado essa questão aqui, uma questão de altíssimo nível, e já peço que se você curtiu o nosso material, se você curtiu o nosso vídeo, a nossa conversa aqui, deixa aquele like maroto aí, se inscreve no canal, ativa o sininho, né? Aqui estão nossas redes sociais e principalmente deixa aí nos comentários o que você quer que a gente traga para vocês no futuro, né? Aproveita a infinidade de playlists que a gente tem aqui no canal e vai fundo. E qualquer dúvida, eu estarei sim à disposição de vocês nessas redes sociais aqui, tá bom? Um abraço, um beijo e até a próxima, pessoal!